Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe suas casas, Deus abençoe cada um aqui presente e também aqueles que nos assistem pela internet. Hoje, eu quero compartilhar uma palavra com cada um de vocês. Tenho refletido muito sobre um tema importante: durabilidade. Até onde nós conseguimos durar? Quantos aqui já passaram por momentos de crise emocional? Eu posso falar por mim, porque já enfrentei isso. Eu, em um momento da minha vida, surtei emocionalmente. Passei por uma crise tão intensa que achei que estava tendo um ataque cardíaco, mas era apenas um ataque de pânico. É uma experiência muito constrangedora, porque você se sente completamente impotente diante disso. Naquele momento, você está na rua, achando que está morrendo, mas não é nada disso. É só uma crise emocional. E não é só o pânico que nos afeta. A depressão também é uma das situações mais humilhantes que alguém pode enfrentar. Quando você não tem vontade de sair de casa, não quer conversar com ninguém, quando a vida perde o sentido e você começa a pensar que talvez a melhor opção seja não viver mais, essa é a realidade de muitas pessoas. Eu já passei por isso. Além disso, já passei por momentos de muita raiva, quando falei coisas que não deveria, me arrependo disso. E foi nesse ponto que comecei a estudar mais profundamente sobre a vida emocional. Não só pela ciência, mas também à luz da Bíblia. Surtar emocionalmente é algo extremamente negativo, pois nos tira toda a energia. Qualquer problema emocional pode paralisar seus sonhos e ambições. Além disso, há também os problemas físicos, que podem nos afetar de várias maneiras. Muitas pessoas nascem com limitações, outras sofrem acidentes, e outras ainda, por falta de cuidado, acabam adquirindo doenças que limitam sua vida. E o mais difícil, especialmente para aqueles que têm algo especial de Deus para fazer, como uma missão ou mensagem, é a durabilidade. Durar é o maior desafio. Para aqueles que acreditam que Deus tem uma mensagem para você, para os que me assistem na internet, no YouTube, no Café com Destino, ou participam do Método 10. O maior desafio agora é durar. Se eu conseguir durar mais anos, poderei falar com muitas pessoas, entregar essa mensagem, levar mais esperança. Mas para durar, é preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. O ser humano é composto por esses três componentes, e se você não cuida de nenhum deles, fica difícil atingir o propósito para o qual foi criado. Se a minha vida espiritual está confusa, eu não consigo entregar a mensagem. Se minha vida emocional está em caos, eu mal consigo sair de casa, quanto mais pregar ou ajudar alguém. E se eu não cuido do meu corpo, perco a energia necessária para continuar. Não é fácil, porque cuidar de cada uma dessas áreas exige atenção. Às vezes, podemos ser muito espirituais, orar, ler a Bíblia, mas falhar emocionalmente, reagindo de forma inadequada, brigando com os outros. Isso não é uma vida equilibrada. Quando você tenta alimentar só o seu espírito e ignora suas emoções, você acaba se tornando emocionalmente deficiente. O maior desafio para quem recebe algo de Deus, seja um dom, um talento, uma mensagem, uma habilidade, é a durabilidade. Deus quer te usar. Mas para isso você precisa cuidar do que Ele te deu, seja uma mensagem para compartilhar ou um negócio para gerenciar. A durabilidade do que Deus te confiou depende de como você cuida de seu corpo, alma e espírito. Eu encontrei algo interessante enquanto estudava sobre isso, e gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente, gostaria de ler um versículo da Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique completamente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos lembra da importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nosso corpo é apenas o transporte, a casa onde nossa alma e espírito habitam. O corpo tem uma função temporária, enquanto estamos vivos. Depois que partimos dessa terra, o corpo não tem mais serventia. A Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. O corpo serve para manter nossa vitalidade enquanto estamos vivos. Por isso, devemos cuidar bem dele, com saúde e com energia. Quando você morre, você para de falar, de usar seus dons.
Então, para que sua mensagem seja entregue, para que você continue cumprindo o seu propósito, você precisa estar vivo e bem fisicamente. Nosso corpo, alma e espírito são dados a nós. Mas muitas vezes não entendemos a diferença entre eles. O corpo é o transporte, a casa, a alma é nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa vontade. Já o espírito é o ponto de contato com o mundo espiritual, é por meio do espírito que Deus nos comunica. Quando você alimenta seu espírito, sua alma absorve o que é espiritual. Mas quando você alimenta a carne, sua alma acaba absorvendo a carnalidade, e você começa a reagir conforme o que tem alimentado. A alma fica nesse meio, com a missão de escolher entre o corpo e o espírito. A Bíblia diz que existe uma guerra dentro de nós, o espírito e a carne batalham o tempo todo, e quem vence é aquele que recebe mais alimento. Quanto mais você cuida do espírito, mais a alma se aproxima de Deus. Mas quando você alimenta a carne, ela enfraquece o espírito, e sua alma fica confusa, sem saber para onde ir. O apóstolo Paulo fala dessa luta, que é uma batalha constante. Eu quero contar uma história sobre um jovem pastor escocês chamado Robert McCheyne. Ele foi um grande evangelista na Europa, mas morreu aos 29 anos. Em seu leito de morte, ele fez uma declaração que marcou minha vida. Ele disse: Deus me deu uma mensagem para entregar à minha geração. E também me deu um cavalo para entregar essa mensagem. Mas eu não cuidei do cavalo, e agora não consigo entregar a mensagem. Ele morreu jovem porque não cuidou da sua saúde física, o que interrompeu o plano de Deus para ele. Isso nos ensina que não podemos negligenciar o corpo. Ele volta para o pó, mas enquanto estiver aqui, deve ser cuidado para garantir que possamos cumprir nossa missão. Eu não sei quando vou morrer, mas sei como viver para durar. Tenho 42 anos, e sei que, se depender das minhas atitudes, posso durar muito mais. Vou cuidar da minha alimentação, fazer exercícios, dormir melhor, e respeitar meu corpo. Isso é essencial para que a mensagem que eu carrego chegue a mais pessoas. Eu quero que a minha mensagem se espalhe, e para isso, preciso durar. Essa compreensão me veio quando comecei a fazer lives no Instagram, especialmente durante a pandemia. Quanto mais eu falava, mais pessoas me ouviam. Se eu durar mais tempo, vou alcançar mais pessoas. A Bíblia diz que Deus quer encontrar nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Não é só a nossa alma que será julgada, mas tudo o que somos. Então, cuide de sua saúde física, emocional e espiritual. Não deixe que seu corpo e sua alma paralise a obra de Deus em sua vida. Deus quer usar você por completo, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, a chamada para o propósito completo. Quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esta simples palavra, dita por Deus, foi o ponto de partida de um projeto grandioso chamado Israel. Através desse homem, Abraão, Deus começaria uma obra transformadora, e a primeira coisa que ele pediu foi: sai da tua terra. Abraão estava sendo chamado para uma jornada não apenas física, mas emocional e espiritual. No físico, ele teria que caminhar, se deslocar de um lugar conhecido, de uma vida confortável, para um destino incerto. Mas essa mudança não se limitava ao corpo. Deus estava começando a trabalhar nas emoções de Abraão. Imagina como ele se sentia. Para onde estou indo? Como será o futuro? Eu tinha tudo aqui. E agora, estou indo para um lugar desconhecido, sem saber o que esperar. E, além disso, Abraão foi desafiado espiritualmente. Ele teve que ouvir e acreditar em uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. A fé de Abraão não foi apenas acreditar em algo que parecia possível, mas acreditar em algo que ninguém mais poderia entender ou ver. Por isso, Abraão é chamado pai da fé. Porque ele ouviu e obedeceu a uma voz desconhecida, sem garantia alguma, apenas pela confiança em Deus. Essa jornada de fé é um reflexo do chamado que Deus tem para cada um de nós. Quando Deus nos chama, Ele nos chama em corpo, alma e espírito. Ele não quer apenas uma parte de nós.
Ele quer tudo o que somos, nosso físico, nossas emoções e nosso espírito. Não adianta ser profundamente espiritual, mas negligenciar o corpo e as emoções. Não basta ter uma grande capacidade emocional e negligenciar o espírito ou a saúde física. Quando Deus vai usar alguém, Ele usa a pessoa por completo. Ele te quer por inteiro. Não basta ser um bom pregador se sua saúde física não está bem, ou ser alguém emocionalmente equilibrado se o espírito está fraco. Para cumprir nosso propósito, é necessário que nosso corpo, alma e espírito estejam alinhados e preparados. Por isso, nossa missão é cuidar dessas três áreas. A mensagem que você tem para compartilhar será mais eficaz se você cuidar de seu corpo, alimentando-se de forma saudável, praticando exercícios e cuidando da sua saúde física. Sua mensagem será mais clara e forte quando você estiver emocionalmente equilibrado, com inteligência emocional para lidar com os desafios da vida. E, acima de tudo, sua mensagem será mais poderosa quando estiver nutrido espiritualmente, com uma vida de oração e devoção. A grande questão é, onde você encontra ambientes que ativem e desenvolvam essas três áreas? Se você vai apenas à academia, está cuidando do corpo. Se você vai ao psicólogo, está cuidando da alma. Se você vai à igreja, está cuidando do espírito. Mas existem lugares e momentos que podem ativar as três áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, neste ambiente, você está cuidando do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. De alguma forma, você está aprendendo sobre saúde física, sobre inteligência emocional e, ao mesmo tempo, sendo tocado pelo Espírito de Deus. Neste ano, tomamos uma decisão importante. Preparar uma geração que será capaz de espalhar a mensagem que recebeu, distribuindo seus dons e habilidades de corpo, alma e espírito. Pessoas que estarão bem em todas essas áreas. Capazes de fazer a diferença na vida de outros. Pessoas que terão a capacidade de criar ambientes de transformação, onde o corpo, a alma e o espírito de cada pessoa serão desenvolvidos para que cumpram seu propósito divino. O maior desafio para todos aqueles que recebem um propósito de Deus é a durabilidade. Não se trata apenas de começar bem, mas de permanecer no caminho, de ser fiel ao chamado por toda a vida. Porque, quando Deus nos chama, Ele nos chama para sermos consistentes. Não apenas por um momento, mas por toda a nossa jornada. Nos ambientes que Deus prepara para nós, Ele nos treina em todas as áreas da vida. Quando falamos de corpo, alma e espírito, não estamos falando de um conceito isolado, mas de uma verdade prática. Deus quer usar você por inteiro. Ele não quer apenas uma parte de você. Ele quer que sua vida seja uma expressão plena do seu propósito. E é por isso que estamos lançando oficialmente a Conferência Destino, Corpo, Alma e Espírito. Serão dias de treinamento intenso, onde milhares de pessoas estarão reunidas para receber capacitação em todas essas áreas. No ginásio de Barueri, nos dias 7, 8 e 9 de setembro, vamos dar início a este projeto grandioso. Durante a conferência, você será treinado para levar a mensagem que recebeu e distribuí-la da maneira certa, com equilíbrio e durabilidade. A durabilidade da nossa mensagem está intimamente ligada à nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. Se cuidarmos do nosso corpo, se desenvolvermos nossas emoções e, acima de tudo, se alimentarmos nosso espírito, seremos mais eficazes no cumprimento do propósito que Deus tem para nós. A sua mensagem não será confusa, sua vida não será paralisada pela ansiedade. E sua capacidade de agir não será limitada por problemas físicos ou emocionais. Portanto, se você deseja ser usado por Deus, cuide do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Porque Deus quer te usar por inteiro. Ele quer que você seja uma ferramenta completa para o seu propósito. Não basta ter uma parte de você funcionando. Todas as áreas precisam estar alinhadas para que você possa durar, para que sua mensagem seja duradoura, e para que você cumpra seu destino na Terra. E hoje, ao lançar a conferência, meu convite é para que você se inscreva e participe desse evento transformador. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele prospere os seus caminhos e que você possa estar conosco, em corpo, alma e espírito, na Conferência Destino. Lembre-se,
A maturidade, a verdadeira maturidade, é o que nos permite cumprir nosso destino. Ser maduro é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando as circunstâncias não são as que você imaginou. Ser maduro é não trocar o eterno pelo passageiro. Que possamos crescer em maturidade e cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele te dê sabedoria, coragem e perseverança para ser a pessoa completa que Ele te chamou para ser. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nos traz uma revelação profunda sobre a nossa natureza integral, corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo nos exorta dizendo, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem nos chama a atenção para a importância de cuidar e manter em equilíbrio as três dimensões do ser humano, pois todas elas desempenham um papel crucial na nossa caminhada com Deus. Primeiramente, é importante compreender o papel de cada parte de nossa existência. O corpo, como o transporte que nos permite viver nesta terra, tem uma função temporal. Ele é a casa da nossa alma e do nosso espírito, e, ao contrário do espírito, que é eterno, o corpo retornará ao pó após nossa partida deste mundo. Por isso, a necessidade de cuidar do corpo, mantendo-o saudável e forte, é fundamental, pois ele é o meio pelo qual podemos expressar o nosso propósito e viver a missão que Deus nos confiou. Não é apenas viver, mas viver com qualidade. Pois enquanto estivermos aqui, precisamos estar bem para cumprir o que Deus nos chamou para fazer. A alma, por sua vez, é onde residem nossas emoções, sentimentos, vontades e intelecto. Ela é, em muitos aspectos, a nossa identidade mais profunda, e é ela que Deus avaliará no grande dia do julgamento. A alma é o ponto de contato com as nossas emoções e a maneira como reagimos ao mundo ao nosso redor. O que fazemos com a nossa alma, como lidamos com os nossos sentimentos e pensamentos, terá um impacto direto em nossa jornada espiritual. Por último, o espírito, que é a parte mais íntima e transcendental de nossa natureza, é o canal de comunicação com Deus. A Bíblia nos ensina que o espírito está sempre pronto, mas é a carne que, muitas vezes, está fraca. Nosso espírito é o ponto de contato com o divino, e é através dele que Deus nos fala, nos guia e nos orienta. Quando alimentamos o nosso espírito com oração, jejum e a palavra de Deus, ele nos capacita a discernir as coisas espirituais e a viver em sintonia com a vontade de Deus. No entanto, é importante entender que, como seres humanos, devemos cuidar de todas as áreas de nossa vida, pois não podemos ser totalmente eficazes em nossa missão se uma parte estiver negligenciada. O equilíbrio entre corpo, alma e espírito é essencial para que possamos viver uma vida plena e cumprir o propósito de Deus em nossa geração. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a guerra entre a carne e o espírito, nos lembra que a vitória nesta batalha depende do que alimentamos mais. Se alimentamos mais a carne, nossa alma ficará mais propensa a ceder aos desejos carnais. Mas se alimentamos mais o espírito, nossa alma será fortalecida para resistir à tentação e para viver conforme a vontade de Deus. Quando Deus nos chama, Ele não chama apenas uma parte de nós. Ele quer nos usar como um todo, corpo, alma e espírito. Abraão, o pai da fé, nos dá um exemplo poderoso disso. Quando Deus o chamou para deixar sua terra e parentela, ele precisou agir em fé, confiando em uma voz que nunca havia ouvido antes. Esse exemplo de fé é um reflexo do que Deus deseja de nós. Confiança total, não apenas no espírito, mas em todos os aspectos da nossa vida. Não basta ser espiritual se o corpo e a alma não estão preparados. Da mesma forma, não adianta ter uma inteligência emocional aguçada, se o corpo está fraco ou o espírito está negligenciado. Para sermos usados por Deus, precisamos estar completos em corpo, alma e espírito. Isso implica em nos prepararmos, em treinar nossas emoções, cuidar de nossa saúde física e alimentar nosso espírito. Quando buscamos ambientes que ativam todas essas partes do nosso ser, conseguimos viver de forma integral. Por exemplo, um lugar onde você aprende sobre saúde, inteligência emocional e é constantemente estimulado pelo Espírito de Deus, é um ambiente onde o corpo,
A alma e o espírito estão sendo ativados. Por isso, a nossa missão é, além de sermos instrumentos de Deus, cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Para que a mensagem e o propósito que carregamos possam durar e alcançar as pessoas ao longo do tempo. A durabilidade da nossa mensagem depende da nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. A saúde física e emocional não é apenas para o nosso bem-estar pessoal, mas para que possamos continuar vivendo e cumprindo o propósito de Deus por muitos anos. A decisão de cuidar de nós mesmos não é apenas uma escolha individual, mas uma decisão que impacta a nossa capacidade de ser uma bênção para os outros. Como o exemplo do evangelista Robert McCheyne, que morreu jovem porque não cuidou do seu corpo, devemos aprender a cuidar do cavalo que Deus nos deu. Para que a mensagem que Ele nos confiou seja levada adiante, sem interrupções. Por fim, devemos lembrar que quando Deus nos chama, Ele nos chama por completo. Não podemos ser usados apenas em uma parte do nosso ser, mas em todos os aspectos da nossa vida. Deus deseja que todo o nosso corpo, alma e espírito estejam preparados para cumprir o seu chamado. Que possamos, então, cuidar do nosso corpo com diligência, da nossa alma com sabedoria e alimentar nosso espírito para que possamos ser instrumentos plenos nas mãos de Deus e viver uma vida de impacto e durabilidade, cumprindo o propósito para o qual fomos criados.